Ei pessoal, graças a Deus, já estamos aqui ao vivo. Já para a gente começar aqui a nossa live, nossa comunicação, né? Tem o João Lucas ali, galera. Pensa pra ele ver se está conectado lá. Ah, tem uma pessoa aí. Manevinha, paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. Era pra ver se estava conectado, mas eu tô vendo que já está. O Manevinha entrou já. Boa Sônia, paz. Amém, glória a Deus. Vamos aqui hoje e logo mais, né? Às 8 horas, vamos ter outra reflexão. E aí vai ser uma mensagem que vai ser somente mais uma reflexão. Como eu tinha falado no domingo à noite. Aí vocês podem comentar aí como é que está a situação, né? Quem mais entrou? Irmã Williana, João Lucas, amém. Aí do Face vocês já podem compartilhar também, né? O som tá bom? Tá ouvindo a música certinho? Vamos me dando retorno aí para poder a gente ir se adequando aqui. Tá ótimo, né? A minha voz também tá boa. Pai do Senhor, Sônia. Mandei, Pai do Senhor, Deus. Pai do Senhor, irmã Nívia. Compartilha aí, pessoal. Compartilha aí para que a gente possa ir. Diane Borges. Muito bem. Prazer, paz. Paz do Senhor. Né, que saudade de você, meu irmão. Paz, querido. Eu sei. Mas agora vai ter que ter, né? O negócio tá mudando. Amém, irmão. Manda aí os coraçõezinhos aí, umas curtidas pra gente poder. Glória a Deus. Como é que vocês estão? Estão bem?
Comentem aí para a gente poder interagir, né? Um abraço, Caleb, meu filho. Olha aí. Ô, Gabriel. Deus te abençoe, meu irmãozinho. Teu aniversário esses dias, né? Deus te abençoe, viu? Amém. Espera mais 5 minutinhos para a gente começar, tá certo, Cris? Olha o efeito coronavírus. Eu não estou com coronavírus não, viu? Mas os especialistas dizem que é recomendado tirar a barba, né? Para que o vírus não ficasse impregnado nos pelos. Aí ontem eu fiz essa limpa aqui. Sou eu mesmo, né? Pode ser que alguém confunda. Aí, o pastor não veio hoje não. Sou eu mesmo. Bom Pedro, cadê Igor? Bonúbia, chama esse povo aí. Cadê Ricardo? Guilherme, olha aí. Cadê Reidson? Com Andréia? Joselana, eu já ia perguntar para você. Cleonice, aí na chamada aqui, né, desse povo. Esse cara novo, é o efeito coronavírus. Irmã do céu, prazer em tê-la conosco. Amém, Pai do Senhor, Pai do Senhor. O Senhor também, meu filho. Irmãos, vamos conversando aqui um pouco, né? Alisson Fernandes, Pai do Senhor, meu querido. Veja só, essa aqui tem sido a maneira, né? Tá bom, né? Muito bem. A maneira mais adequada e mais eficaz de estar junto como igreja, né? Lembrando que a igreja não é aquilo que nós estávamos. Jaciele, que te abençoe. Chama aí Duda, juntamente com a família dela, irmão Humberto e Vânia. A maneira mais eficaz de mantermos contato como igreja e não deixar ninguém solto, né? No caso, ovelha, e mantermos essa interação. Eu tenho visto que vários pastores de várias denominações, inclusive do Betel, estão fazendo essas lives, culto de domingo, culto de domingo, vários pastores fizeram suas lives, né? E muitos deles em suas igrejas, apenas o grupo de louvor, o pastor, outros só em casa, né? Nós optamos em fazer em casa porque nós não temos internet na igreja, né? Mas eu creio que em breve nós iremos ter, porque muita coisa vai mudar, né? Nós temos visto aí que vários pastores têm feito a seguinte analogia, né? Chegando à seguinte conclusão de que nós não seremos mais o mesmo
o mundo não será mais o mesmo, a igreja do Senhor não será mais a mesma, porque essa mudança ela tem sido profunda, né? Tem levado a muitos a uma reflexão, a um retorno, né? E eu vou permanecer com a minha palavra de domingo, quando eu dizia que é apenas um lampejo, né? É apenas um lampejo daquilo que Deus está fazendo. Então, não é motivo para pânico. Fabão, meu irmão, Deus te abençoe, querido. Não é motivo para pânico. E não deixa de ser uma prova, né? E todos nós já aprendemos em determinado momento da nossa caminhada cristã que essa prova ela é salutar no quesito em que dizem que quando passamos pela prova Deus está conosco, né? E se Deus está conosco, é sinal de que nós estamos guardados, né? E eu queria trazer uma reflexão para nós acerca do Salmo 91. O velho e conhecido Salmo 91. Que tanto os católicos como os evangélicos, né, conhecem muito bem, se utiliza dele de forma, uns como um amuleto, outros como resposta para os seus anseios, né? E eu gostaria de estar fazendo uma leitura desse salmo. Então já abra aí, se você está com a Bíblia, não espere que somente que eu esteja lendo, mas que você também faça a leitura deste salmo, para que a gente possa estar meditando nele. Deixa eu abrir aqui, para que a gente possa começar. O Salmo 91 Amém, pastor. Amém, Fábio, amém. Salmo 91 diz o seguinte: o que e descansa a sombra no Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em que confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Veja que verdade nós encontramos aqui. Cai 1.000 a teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma, ou praga nenhuma, né? Chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente.
porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na tua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhes mostrarei a minha salvação. Observe que encontramos aqui, irmãos, o versículo, e nós vamos estar fazendo o seguinte, até mesmo se você sentir alguma dúvida aí, você pode até comentar e a gente vai tentar responder a dúvida que você tiver, amém? Mas aí vemos esse salmo como um salmo de Davi, e como eu havia falado, esse salmo ele é o Salmo 91 para nós evangélicos, o Salmo 90 na Bíblia Católica, né? E tem todo esse contexto que nós acabamos de ler, e é comum nas casas, né, empresas, repartições públicas, escolas e etc., encontrarmos uma Bíblia aberta no Salmo 91. Às vezes, pela ação do tempo, as páginas elas vão ficando empoeiradas e amareladas, não é verdade? Também é comum as pessoas pendurarem em suas residências quadros que estampam a cópia desse salmo. Muitos utilizam o Salmo 91, muitos, e fazem suas rezas, enquanto outros citam trechos dele em suas orações. Mas aí surge uma pergunta, né? Será que compreenderam o seu significado? Ainda há mais aqueles que nem leram, mas por recomendação fazem do Salmo o seu amuleto. E aí gera todo esta confusão, muitas vezes, pela falta de esclarecimento. Desde longa data, o Salmo 91 é utilizado como amuleto. Os adeptos das religiões espirituais entendem que o Salmo ele é poderoso e que deve ser utilizado nas horas de necessidade para pedir e agradecer a proteção divina por todos e por tudo. E a despeito dessa concepção mística, surge a pergunta: como entender e interpretar o Salmo 91? Nós sabemos que os salmos, eles são cânticos proféticos. O salmista, o rei Davi, era profeta e separou os levitas para profetizarem com toda sorte de instruções musicais. E diz o texto em 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1, diz: E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Amã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltério. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. O livro de Crônicas, ou das Crônicas de Israel, deixa bem claro que a função primária, do salmista era profetizar. E aí o rei Davi comissionou os músicos, redigiram o que profetizavam, e em forma de poesia, de todo modo que fosse possível, cantá-los em sons de instrumentos musicais. Essa proposta de Davi visava suprir a deficiência da leitura da população em sua própria, ou na sua maioria, não sabiam ler nem escrever. Bem-vindo, Igor. Apenas escrever as profecias em textos formais não facilitava o processo de memorização do povo, enquanto que a poesia e a música atendem muito bem ao seu propósito. Eu sou exemplo dessa prática, porque logo quando eu comecei a
a minha carreira, né, ou a minha caminhada, carreira não, a caminhada evangélica, caminhada cristã, como meu tempo era muito escasso, olha só, falando de tempo aqui, viu, gente? O tempo era muito escasso e eu andava muito de carro, então eu colocava a Bíblia em MP3, colocava o CD ali e viajava de João Pessoa para Campinas, de João Pessoa para Guarabira, onde eu fazia minha rota, o dia todo eu estava ouvindo o Evangelho, ouvindo a Bíblia comentada, falada, né? E isso me ajudou muito, porque para ler a Bíblia era mais difícil. E eu utilizava aquele tempo de que eu estava dirigindo entre um cliente e outro para ouvir a Bíblia. E isso me ajudou, né? E tem muitas músicas também que são cantadas, versículos bíblicos, e que facilita muito a vida, né, do cristão. Isso Davi viu essa necessidade já naquela época, naquele tempo, e se utilizou dos salmos para falar de Deus, cantar sobre Deus e instruir o povo, que é muito mais fácil você aprender uma música, uma poesia, de que naquela época ler, obviamente, né? Então, portanto, ao analisar o salmo, deve-se ter em mente que eles são composições de cunho proféticos, tá? E não somente expressões da alma do produto de psique humana de Davi, Moisés, de Asaf, os filhos de Corá e etc. Em uma análise do salmo, deve-se priorizar o conteúdo da mensagem, visando desvendar esse conteúdo profético. O que é que ele está querendo dizer? As questões poéticas e musicais ficam em segundo plano. Então, a gente vai observar que no Salmo 119, né, são 150 versos, mas aqui e ali você vai ver que vai ter um aleph, aquilo ali é o alfabeto, né, o alfabeto hebraico, e que ali foi escrito justamente e foi dividido com as letras do alfabeto para que pudesse todos estar entendendo. Então é certo que nós devemos fazer dele, né, essas questões aí, entender qual é a mensagem, né? Qual é a mensagem? O que é que ele está querendo dizer? Certa feita o Senhor Jesus questionou os fariseus acerca do Salmo 110 e eles não puderam respondê-lo de quem o Messias era filho, né? E dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi, disseram eles. Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu te ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, e ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Isso está em Mateus capítulo 22, do 42 ao 46. Então, através dessa abordagem, irmãos, Jesus fez verificar-se que os salmos, como parte das Escrituras, têm por objetivo, pastor Valdir, o testemunho de Cristo. O Salmo 110 demonstra que o Messias não seria somente filho de Davi, antes era Senhor de Davi, né? Indicando a sua divindade. Então é interessante a gente sempre olhar com esse olho crítico, né? Procurando entender aquilo que o texto realmente está dizendo. Vale salientar que na sua grande maioria os salmos fazem referência ao Senhor, ao Messias, porém cada um deles se atém a uma característica de vida do Messias, tais como reino, humanidade, divindade, missão, morte, ressurreição, etc. E por aí segue. Alguns salmos até fazem referência às relações estabelecidas à eternidade entre pessoas e divindades, como lá em Hebreus capítulo 1, verso 5, como Salmo 2, verso 7. Né? O escritor aos Hebreus demonstra através dos salmos que
os acordos firmados na eternidade foram levados a efeito quando o primogênito de Deus foi introduzido no mundo, né? Conclusão. E aí o Salmo 110, no verso 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te a minha mão direita, até que te ponha os teus inimigos por o cabelo dos teus pés. Salmo 110, 1. Temos aqui o Senhor estabelecendo um prazo para que o Senhor do salmista permaneça sentado à sua direita. O salmista estava profetizando acerca de si mesmo ou de Cristo. Atos capítulo 8, verso 34. O que pensar acerca de Cristo nesse texto? Mateus 22, 48. Antes de prosseguirmos, é interessante que nós atentamos para os Salmos 56 e 57, pois eles contêm elementos da essência para interpretarmos o Salmo 91. Nesses salmos que eu citei, os 56 e 57, descrevem profeticamente uma realidade uma realidade que não era a do salmista Davi e a dos seus cantores, e que os eventos... Parou o vídeo? Parou, Duda, aí o vídeo? E que os eventos, Davi e os eventos escritos podem... Tá normal, né? Beleza. Vamos me dando retorno aí. Para a referência de outra pessoa. Outro ponto, obrigado, irmã Nevi. Outro ponto a se observar nos Salmos é que sua grande maioria são composições proféticas de vários enigmas, parábolas, figuras, adágios, provérbios, etc. Né? Antes de interpretar qualquer frase, devemos desvendar o enigma da parábola. Por exemplo, porque Jesus chama os escribas e fariseus de raças de víbora. Primeiro é necessário compreender de onde Jesus tirou tal figura para fazer referência aos escribas e fariseus como raças de víbora, e no que consiste tal figura. Não é possível afirmar categoricamente que o autor deste salmo... Alguns apontam para o profeta Moisés como escritor do Salmo 91, por causa de certas evidências internas, expressões idiomáticas. Outros apontam para o salmista, o rei Davi, mas não há como precisar a quem redigiu. A autoria de muitos livros na Bíblia eles vai ser incertas, né? E aí nós temos aqui o Salmo 91 com essa incerteza, assim como o livro de Hebreus também, aqueles que defendam que possa ser Paulo, né, em função justamente do seu escrito. Enfim, mas voltando aqui para o que eu estava falando acerca que quando Jesus chama os escribas e os fariseus de raças de víbora, né, é porque o próprio Jesus se utilizou de elementos que era pertinente ou que estava ali à frente dele naquele tempo para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando, né? Então, quando ele fala de raças de víboras, é porque a víbora, e a gente deve entender víbora como uma serpente, aquele animal que rasteja, a cobra para nós aqui na nossa região, né? E é uma cobra venenosa, tá? Uma cobra venenosa. E ali eles dizem que aquele que tem o veneno, né, justamente esse ali, não poderia ser conivente com a santidade ou com a pureza do próprio Jesus. E vamos aqui começar a entendermos melhor, quando o salmista ele escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Gente, tem 7 pessoas, chama mais gente aí, tem mais gente aqui na igreja, conversa, chama aí o pessoal no WhatsApp,
e compartilhando aí para que a gente possa estar aumentando, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como esse verso hoje faz tanto sentido para as nossas vidas, né? Porque até o início desse mês, ou até a semana passada, atrasada, irmão Eliel, Pai do Senhor, irmão, líamos e não fazíamos muito sentido, né? Porque a gente não tinha noção do que era viver ou passar por essa situação que nós estamos vivendo aqui, nesses dias. E eu quero lhe chamar a atenção que o motivo de nós estarmos fazendo essa live não é simplesmente para preenchermos o tempo. Eu já torno a dizer, a ideia de fazermos essas lives é como se nós estivéssemos presencialmente em um espaço físico que denotamos como a Igreja do Betel ali na Santa Terezinha, mas para que possamos entender e refletir acerca da Palavra de Deus, como ela tem sido profética no sentido de chamarmos a atenção para algo diferente em nossas vidas. Então, o primeiro passo para interpretar esse salmo é responder a seguinte pergunta: quem habita no esconderijo do Altíssimo? É possível aos homens mortais residirem no recôndito do Altíssimo? A resposta está no discurso do próprio salmista, quando ele diz no verso 9, porque tu, ó Senhor, és o meu escudo, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Perceba que quando o salmista escreve esta profecia, o salmista faz referência a alguém que, naquele exato momento, estava residindo no esconderijo, no local escondido, no local oculto de quem? Do Altíssimo, e que no futuro haveria de deixar a habitação do Altíssimo. Quando deixasse o esconderijo do Altíssimo, seria necessário refugiar-se à sombra do Onipotente. Eis o motivo que hoje, 24 de março, uma terça-feira, existem crentes aí afora com angústia e desespero. Você está entendendo? Porque a sua centralidade do seu, a centralidade é interessante demais. A insegurança que é gerado na vida dessas pessoas, porque eles nunca compreenderam, nunca entenderam o que é estar guardado à sombra do Onipotente, guardado no esconderijo do Altíssimo. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Onde fica o esconderijo do Altíssimo? Os pecadores de Sião se assombraram, e o tremor surpreendeu a hipocrisia. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Isaías 33, 14. Irmãos, tem que ser puro de coração. Tem que começar a encarar a palavra de Deus, a vida cristã, aquilo que está dentro de você como algo diferente. Não dá para ser mais o mesmo. Não dá para ser mais o mesmo. O esconderijo do Altíssimo não fica na terra, pois tal esconderijo diz de um lugar inacessível aos homens na eternidade. Se esse esconderijo fosse aqui na terra, irmãos, não estava aí as redes sociais tentando fazer
uma sátira, um humor acerca da quarentena. Veja que a sua casa, né, se tornou o seu refúgio. Se tornou o seu refúgio. Não é na esquina, não é no trabalho, não é na faculdade, não é na escola, não é no templo, onde tem a placa denominacional. É na sua casa, seu refúgio. Hoje, é no Senhor e dentro da sua casa. Por isso que está já uma campanha que diz, fique em casa. Ontem eu estava no terraço aqui de minha casa e ouvindo de longe o carro de som anunciando, fique em casa, a Prefeitura Municipal da cidade a informa, fique em casa, é o melhor lugar, não saia, só saia em caso de... Enfim. E nós não queremos ficar em Deus, não queríamos, eu vou botar aqui no passado, porque eu acredito que a partir de hoje, a partir desses dias que tem essa quarentena iniciada, temos que ficar em casa e muita coisa vai mudar e tem que mudar. Por favor, mude. Isaías. Pois bem, José, é isso mesmo. Isaías 57:15 diz, porque assim diz o Senhor e o seu sublime, diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Irmão, sabe o que Isaías está querendo dizer com isso, meu querido? Que Deus ele continua santo, sempre será santo e habita no alto sublime trono. Mas aquele que quer viver juntamente com ele tem que ser contrito, tem que ser abatido de espírito. E ser abatido de espírito, irmãos, é esvaziar-se de si mesmo e reconhecer que não existe nada nem ninguém que pode suprir a aflição e a angústia da tua alma, criatura. Vivifica, para vivificar o espírito dos abatidos, para dar vida, para vivificar o coração do contrito. Isaías 57:15. Irmãos, a metanoia que Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, e não se conformar com este mundo, chegou o momento de ele estar em prática. Desculpe. Chegou o momento de colocar em prática. Chegou o momento de sair da teoria. Agora, irmãos, é viver uma vida prática na presença. Escute bem o que eu estou dizendo a você. Não é que vamos deixar de ter estudo bíblico, escola bíblica. Não, ao contrário. Ela agora tende a aperfeiçoar-se. Mas que tudo que se aprendeu durante todo esse tempo, chegou o momento agora de colocar em prática, a vida prática agora. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, Paulo escrevendo ao seu estimado filho e jovem pastor, diz, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, o qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Provérbios, Salomão escrevendo diz, para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Olha só que coisa. Irmão, chegou agora o momento de a igreja decidir o que quer da vida. Porque esse aqui é um divisor de águas na vida cristã, meu irmão. É um divisor de águas. Você que vai decidir para que lado você vai. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, segundo Samuel 22:14.
Ainda em João 3,13 diz, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, o Filho do homem que está nos céus. Então, considerando, irmãos, que o esconderijo do Altíssimo é o céu e que ninguém subiu ao céu, e a não ser aquele que lá desceu, concluímos que Jesus é aquele que habitava no esconderijo do Altíssimo antes de ser introduzido ao mundo. Jesus habitava nos céus quando o Salmo 91 foi escrito, e o salmista prediz que aquele que habita no céu haveria de descer sob a proteção do Onipotente. Ou seja, o Salmo diz de Cristo quando se esvaziasse da sua glória e fosse introduzido no mundo como unigênito de Deus. Não há registro nas Escrituras de alguém que tenha habitado no esconderijo do Altíssimo, mas aquele que havia de vir, o Filho do Homem, e dele as Escrituras dão testemunho que na eternidade habitou no recôndito da divindade. Salmo 45, 6, Isaías 7, 14, Isaías 8, 17, Provérbio 30, 3, né? Jesus mesmo falou acerca da sua glória. Agora me glorificou tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5, perdão. Os filhos dos santos, os santos apóstolos de Cristo também, falaram da glória. Andréia, Pai do Senhor, Andréia. Arthur Costa, Pai do Senhor. Cristina, meu amor. De modo que Jesus é aquele que habita no esconderijo de Deus, pois ele é o Verbo eterno que estava com Cristo, com Deus. A sombra do Onipotente refere-se à proteção de Deus, que Deus estabeleceu sobre o Messias. Né? Tudo isso nós podemos fazer aplicação para nós, na verdade. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Salmo 121, verso 5. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Salmo 17, 8. Pai do Senhor, reis, porque foste a frio, e a fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade e a sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores. Pai do Senhor, Emerson, e com a tempestade do muro. Tudo isso, irmãos, fala de estar à sombra do Onipotente. E aí a gente analisa a segunda questão desse primeiro verso. Como Jesus descansou à sombra do Onipotente. Ele sai do esconderijo do Altíssimo, que é os céus, que é a presença do próprio Deus, e agora vem e está e vai descansar à sombra do Onipotente. Então, obedecendo a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus é descansar à sombra do Onipotente. Irmãos, é interessante que a gente não consegue ver na Bíblia aqueles que fizeram o que era certo, o que era reto aos olhos do Senhor, passar pelas tribulações. Ao contrário, eles estavam sempre resguardados. Mas sempre que essa mesma pessoa estava em observância, estava em obediência, quando ela deixava a obediência, as coisas aconteciam. Pai do Senhor, meu pastor José Nildo. E aí a luta, irmãos, começava.
Então a gente deve entender que como Jesus descansou à sombra do Onipotente, obedecendo a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Obedecer a palavra de Deus é descansar à sombra do Onipotente. É confiar na palavra de Deus e descansar. O que se demonstra na obediência. Quando Jesus resignou-se a fazer a vontade de Deus, entregando a sua alma à morte, ele estava descansado, pois confiou na salvação do Onipotente. Jesus nos dá uma lição extremamente grandiosa acerca do descansar à sombra do Onipotente. Por quê, meu irmão? Porque nós vemos os exemplos de muitas pessoas, muitos crentes, desesperados, inseguros, passando por tribulação causada por ela mesma, por conta das suas angústias, por conta das suas incertezas, pela falta de fé no coração, pela frieza espiritual e até mesmo apostasia. E aí eu não quero, pode ser, irmã Carminha, e aí eu não quero estar apontando para ninguém, não quero estar julgando ninguém. Eu sei que existem as doenças patológicas, eu sei que existem as doenças, as enfermidades, mas também existem as enfermidades espirituais. E muitos do que sofrem por aí afora, até mesmo com depressão, é causada por uma insegurança. É uma função, quando nós dizemos que Jesus descansou na sombra do Onipotente, é em função desta verdade que ele mesmo diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, a nossa atual realidade, ela é tão chocante, que esse vírus, algo invisível, ele não fez acepção de pessoas no sentido da classe social. Perceba que tanto rico como pobre, tanto branco como negro, tanto alto quanto baixo, eles estão sendo atingidos da mesma forma. Aquele que é rico, e nada contra ninguém que é rico, obviamente, tem os seus méritos para ter sua riqueza, mas todo o seu dinheiro hoje não está valendo de nada. Porque ele pode estar usufruindo de um conforto melhor, talvez melhor do que o meu. Porque ele tem uma casa melhor do que a minha. Mas a condição hoje é igual, todo mundo em casa. E correndo o risco de sofrer com a mesma contaminação. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus nos ensina a fazer a vontade de Deus e descansar à sombra daquele que é onipotente, ou seja, o que tem o poder para todas as coisas, obedecendo a Ele. E quando Ele diz lá em João capítulo 4, verso 34, diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmão, você tem comido o que, querido? Qual tem sido o teu alimento nesses últimos tempos? Para que prato de comida você tem olhado? Daqueles que quando você olha e é agradável aos olhos, ou aquele que verdadeiramente o Senhor gostaria que você estivesse se alimentando?
Preste bem atenção nisso. A satisfação, o desejo, a alegria de Cristo estava em obedecer a palavra de Deus. De modo que Isaías profetizou dizendo que a palavra de Deus estava na boca do Messias, na boca do Cristo. Mas a boca que fala da abundância do que há no coração, de modo que a palavra de Deus é a essência dele, é a essência de Cristo. Queridos, acabou o tempo de querer fazer a sua vontade. Acabou o tempo de você olhar e dizer, hoje eu vou fazer aquilo que bem me agradar. Não tem mais esse não. Hoje o tempo é de se voltar para Ele. E quando tudo isso passar, e vai passar, irmãos, Pai do Senhor Emília, lembranças da irmã Edinaldo. Irmãos, quando tudo isso passar, será semelhante ao fim dos últimos tempos, quando acabar o milênio, quando não haverá mais dor, choro, né? Nós vamos estar governando, e no final desse milênio aqui, o que é que vai acontecer, irmão? Ainda vai ter gente maldizendo Deus. Vai ter gente ainda, depois que passar o coronavírus, que vai fazer de conta que nada aconteceu com sua vida. E do fundo do meu coração, espero que não seja você. Salmo 63, 7 diz, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. Irmãos, se volte para Ele. Se volte para Ele, meu irmão. Isaías 51:16 diz, e ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião, tu és meu povo. O que Deus quer de nós? Pai do Senhor, irmão João Batista. O que é que Deus quer de nós, irmãos? Que nós voltemos a ser os arautos do seu reino, proclamadores do Evangelho. Irmãos, o que vai de existir, o que vai de aparecer, o que vai nascer de novos crentes nas igrejas, espalhadas mundo afora, na pregação correta do Evangelho. Preste bem atenção. Não é para se voltar para Cristo, para Deus, para a igreja com medo. Não, nunca. Mas com temor. Em reconhecer que Ele é quem está fazendo tudo isso. Permissão dEle. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobri, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Pai do Senhor Gilberto, Isaías 49:2. Gilberto, mandei uma mensagem para você no seu WhatsApp, você não me respondeu ainda, veja lá depois, viu? Há um enigma de ser desvendado na profecia de Isaías, quando ele diz que o Messias seria como uma flecha limpa, escondida na aljava do Todo-Poderoso. A flecha aqui refere-se à filiação divina do Messias, pois flecha na aljava diz da descendência de um homem, né? Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Salmo 127, verso 4. O Messias, por sua vez, tornou-se proteção para os que neles confiam. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha na terra sedenta. Ou seja, aquele que habitava na eternidade por ser o Altíssimo, ao ser introduzido no mundo na condição de servo do Senhor, viveu
o predito pelo salmista, confiou inteiramente em seu Pai. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estava ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. João 11, 42. Preste bem atenção, irmãos, que você é tendencioso a confiar. Você tem uma pessoa de confiança. Você tem uma pessoa que você confia nela plenamente. Amém ou amém? Não é verdade? Pois bem, essa pessoa, eu quero lhe dizer que esta pessoa, eu espero que não. Eu espero que ela permaneça até o dia da partida dela ou da sua. Mas essa pessoa um dia poderá trair essa sua confiança. Agora temos uma tendência a não confiar, ou pelo menos ouvimos, né, que devemos confiar no Senhor. E será que essa confiança ela está em prática? Será que você confia no Senhor? Você só confia em quem você verdadeiramente conhece. E eu quero lhe convidar a você, para você conhecer o Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus, que é o meu Pai, que é o seu Pai. Confie nele. Confiou no Senhor, que o livrou, pois nele tem prazer. Salmo 22, 8. Compare com confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Mateus 27, 43 e Isaías 42, 11. Pai do Senhor, irmã Elenilda, lembrar essa família. 0, 8, 1, 3. O Salmo 91, irmãos, é profético e messiânico. O salmista registra promessas para o verbo de Deus, que sempre que o haveria de ser e de fazer do homem. O Altíssimo sendo Senhor, o Altíssimo sendo Senhor de tudo, deixa a sua glória e assume a condição de filho para a sua própria vida. Este foi o acordo estabelecido entre as pessoas da divindade na eternidade, como se lê, porque o qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu vos serei por pai, e ele me será por filho. Hebreus capítulo 1, verso 5. Na eternidade, as pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito, acordaram entre si. Uma delas assumiu a condição de filho quando introduzido no mundo dos homens. Amém. Obrigado, Lara. E por isso foi que as Escrituras referem-se a Cristo como sendo aquele que tudo criou, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Hebreus 3, 6, João 1, 3, Colossenses 1, 6. Perceba, no Salmo 110, nós encontramos outra profecia sobre Jesus. O Cristo é descrito como o Senhor do salmista e é visto assentado na destra da majestade das alturas. No Salmo 110, temos o Cristo ressurreto, voltado ao seu lugar por direito. Enquanto no Salmo 91 temos uma predição apontando para o Cristo que deixaria a sua glória. Ele deixa a sua glória. Quem subiu aos céus e desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa?
Quem estabeleceu todas essas extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que sabes. Perceba, irmãos. Perceba que aquilo que Deus está falando conosco deixa eu só ajeitar aqui uma coisa, irmãos. Só um minutinho. Perceba, irmão, que a luta é grande, viu? Travou aqui, tu acredita? Mas vou voltar. Janete. Hein? Travou. Ah, só o olho. Vamos ver se ele volta aqui. Voltou aqui. Deixa eu salvar logo. Vamos continuar, irmãos. Voltou aqui. O Salmo 91, voltando aí, né? Fazendo aquelas perguntas do Provérbios, capítulo 30, verso 4, né? Quem subiu aos céus e desceu? Quem cerrou os ventos com o seu punho? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Somente no Salmo 91 completa outros salmos, né? O Salmo 15 diz: o Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morrerá no teu santo monte? Né? Como nós já analisamos em outros salmos, somente Jesus andou em sinceridade, praticou a justiça e falou a verdade segundo o seu coração. Somente Cristo, o Cristo de Deus tem olhos capazes de desprezar o pecado, o repróbaro, né? Somente Ele pode honrar quem teme o Senhor. O Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu tabernáculo? E a resposta e demonstra para algo específico, né? Que é aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Salmo 24 e verso 4 e o 5. Também encontramos lá em Isaías capítulo 33, verso 14 e ao 16. Somente Jesus, dentre os filhos dos homens, foi limpo de mão e puro de coração, cumpriu toda a lei e recebeu a bênção e a justiça. A bênção e a justiça. E aí, por falar especificamente do Senhor Jesus, do Messias, o salmista não diz
qualquer que, ele vai utilizar o pronome demonstrativo aquele, no sentido de que, isto porque somente Cristo, o Cristo de Deus, nunca foi abalado, tá? Então o convite do Evangelho é universal, visto que todos aquele que crê, ou aquele que crê, receberá a vida eterna por Jesus. Porém, os salmos são profecias que apresentam o Cristo de Deus aos homens. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tá? Como parte das Escrituras, os Salmos anunciam o Cristo, tornando possível reconhecê-lo, mesmo com a vinda de muitos outros Cristos, e somente por Cristo é possível ao homem o conhecimento com essa união íntima de Deus. Ou seja, o que os homens venham a ser participantes da natureza divina, segundo 2 Pedro 1:4. Qualquer homem que queira habitar com o Altíssimo necessita que Cristo, conforme diz as Escrituras, para receber Deus, o poder para ser filho de Deus. João 1:12. Todos quantos foram criados de novo, em verdadeira justiça e santidade, serão ainda aqui neste mundo, tal como Cristo é. Preste bem atenção, irmãos, nessa afirmação que é para nós nesses últimos dias. Todos quantos foram criados de novo, nova criatura, novo ser, para ser filhos de Deus, todos quantos foram criados de novo, em verdade e em justiça, serão ainda aqui neste mundo, a tal qual Cristo é. Preste bem atenção que essa transformação em verdade e em justiça. Perdão, em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira justiça. Mudança. Mudança disso aqui, ó. Mudança de valores. O que roubava, não roube mais. Mudança de justiça. Roubava, não rouba mais. O que mentia, não minta mais. Mudança de justiça. De santidade. Santidade, aquele que profanava, não profana mais. Aquele que maldizia, não maldiga mais. Aquele que oferecia o seu corpo à vaidade, aos prazeres carnais. Seu corpo não é mais seu. Ora, se os que creem que tal qual ele é neste mundo, habitarão onde ele habita, visto que onde ele estiver, ali também estarão. Então o que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa, meu irmão, tem que ser igual ao Senhor Jesus Cristo, em santidade e verdadeira justiça. Não tem outro lugar, outro caminho de se acessar a esse esconderijo, não. Não adianta chegar e clamar, Deus, misericórdia, chega aqui, ó Deus, chega aqui, Jesus, se meu coração, minha vida não está voltada para Ele, se eu não estou procurando fazer aquilo que Ele faz, ou que é aquilo que Ele me ensinou. Você tem noção do que é isso, querido? Meu irmão, minha irmã. É muito. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós. Irmãos, hoje é muito claro que não adianta eu dizer que vou para o céu. Eu não estou falando aqui que ninguém vai perder salvação, mas preste bem atenção uma coisa.
se eu não procuro ser como Cristo, se eu não procuro andar como Ele andou, se eu não procuro viver como Ele viveu, se eu não procuro fazer aquilo que Ele fez, eu não tenho nem salvação, irmão. Eu não tenho nem salvação. Você está entendendo? Não adianta eu esperar que Deus esteja... Não, Deus está no céu preparando morada para mim, se eu não penso em fazer as coisas que Ele quer, ou as coisas que Ele mandou. Lá em João capítulo 14, verso 3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, porque onde eu estiver, estarei vós também. Bom, se você não tem vontade de fazer a vontade de Deus, não tem vontade de querer fazer aquilo que Ele está pedindo ou que Ele está mandando como dono, não espere Ele voltar, não. Você não está esperando Ele voltar, não, irmão. Porque você está no estágio antes aqui, ó. O estágio começa aqui, ó, de salvação. Você está aqui abaixo. Você tem que chegar aqui para começar a transformar a sua vida, até ter a certeza de que Ele está vindo lhe buscar. Amém ou não amém? Dá um amém aqui para mim, vai. Eu nunca vi esse negócio travando. Amém, Mané. Amém, Joselã. Amém, mano. Jeane Borges. Amém, André. Nada, só é Jesus nas nossas vidas. Através da obediência de Deus, a geração dos ímpios estabeleceu-se, e através de Cristo, amém, irmã Sônia, que é o último Adão, a geração dos justos é estabelecida. Todos quantos. É muita gente, Andréia. É muita gente. Irmã, na paz do Senhor, irmã. André, é muita gente conectada, fazendo live, então as internets estão extremamente congestionadas, por isso que fica oscilando, viu? Mas, pela misericórdia do Senhor, a gente vai até o fim. Todos quantos são gerados de novo em Cristo Jesus, são limpos de mão e puros de coração, estão aptos a residir no lugar santo, visto que os seus irmãos conduzidos em glória são como primogênitos, co-herdeiros de Deus. Ou seja, só amarrando essa minha linha de raciocínio, porque todos quantos são gerados novo em Cristo Jesus são limpos de mão e puros de coração. Ou seja, ninguém quer ter a mão suja do pecado. E eu acho interessante demais, irmãos, que para você, uma das prevenções do coronavírus são as mãos limpas. Aleluia. São a higienização das mãos. E aqui ele diz, para habitar na casa do Senhor, nós teremos que ter as mãos limpas e o coração puro. Mãos limpas, coração puro. Esses estão aptos a residir no lugar santo, visto que os irmãos conduzidos à glória são como primogênitos. O Salmo 91 é uma referência que apresenta dois momentos. Pai do Senhor, Vânia, toda a sua família, mão limpa, coração puro, isso mesmo, André. Distintos, pertinentes ao verbo de Deus, à época, né, que o salmista profetizou. O verbo de Deus estava habitando no esconderijo do Altíssimo, porém, quando o verbo se fez carne, precisou abrigar-se sob a sombra do Onipotente por estar despido da sua glória. Pai do Senhor, Max, lembrança família, meu irmão. Danúbia, paz. Direi ao Senhor, Ele é o meu
Deus, o meu refrigério, a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora que eu vou para o versículo 2. Aquele que reside no lugar secreto do Altíssimo haveria de anunciar o nome do Senhor aos homens, dizendo: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba, irmãos, que o prazer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, agora ele tem o desejo de fazer o anúncio, né? O escritor dos Hebreus cita o Salmo 18 e demonstra que o próprio Filho disse por intermédio do salmista que colocaria em Deus a sua confiança. Outra vez, porém nele a minha confiança. No Salmo 103 e o Salmo 104, o salmista demonstra a sua confiança em Deus e o bendiz pela sua grandeza e por tudo que realizou, em prol dos homens. Mas o Salmo 91 utiliza o verbo confiar. Nele confiarei, ele está no futuro, algo no futuro, a incerteza, mas ali ele já determina, confiarei. O que nos faz questionar se o salmista ainda não confiava em Deus quando escreveu este salmo. Na glória, o verbo eterno não precisava confiar, mas ao ser introduzido no mundo, participante da carne e do sangue e sujeito às mesmas paixões que os homens, porém sem pecado, também precisaria confiar inteiramente em Deus. Por isso que o salmista está falando ali, obviamente, do Senhor Jesus, e ele está dizendo: confiarei no Senhor, certo? Porque Jesus está à sombra, escondido no esconderijo do Altíssimo. Ele está com Deus. Agora ele se faz carne e habita no nosso meio. E aí vem, está a sombra do Onipotente, guardado sobre aquele que é poderoso. E ele diz que vai ser o quê? Vai ser, direi ao Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por que ele está dizendo isso aqui no futuro? Porque ele está saindo da eternidade e vindo para a terra, vindo para o mundo, sendo introduzido como homem. E aqui ele vai ter que confiar em Deus. Viu como fica claro? Então o verso 2 do Salmo 91 é equivalente à introdução do verso 31, quando o salmista deixa registrado as palavras do Messias: em ti, ó Senhor, me refugio, nunca serei eu envergonhado, livra-me pela retidão, mas nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Salmo 31, do verso 1 ao 5. O verbo de Deus encarnado, o filho de Davi, haveria de dizer do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O salmista predisse que o Messias haveria de confiar plenamente em Deus, até mesmo o momento mais cruento da existência dele entre os homens, haveria de se refugiar, abrigar-se no esconderijo, escondendo o seu espírito. Ou seja, você está aflito, você está angustiado, qual é a recomendação? Qual é a recomendação? A recomendação é confiar em Deus, se refugiar nele, se resguardar nele. Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza. Irmãos, nós somos carne, e no sentido de sermos carne devemos ser obedientes e saber que nós estamos propensos a sermos infectados por esse vírus. Mas também não podemos nos desesperar
e perder a fé, achar que Deus não vai nos guardar nesses momentos de tribulação e de inseguranças e de muita incerteza. Se o próprio salmista estivesse bendizendo o Senhor, não haveria necessidade de utilizar o verbo dizer, como ele disse, direi, né? Direi ao Senhor. Pai do Senhor, pastor Edinaldo, meu amigo, felicidades, lembranças, saudades. Geralmente o salmista, quando fazem referência aos eventos que lhes são pertinentes, dizem: bendiz a minha alma ao Senhor, conforme a gente conhece muito bem no Salmo 103, verso 1. O cântico do salmista Davi é: no Senhor confio, como dizes a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Salmo 11, 1. Jesus Cristo, homem, ao ouvir desde menino a leitura da palavra das Escrituras nas sinagogas e no seio da sua família, aliado a um testemunho de sinais e maravilhas que cercaram o evento do seu nascimento, compreendeu pelas Escrituras que ele era o Messias, o Filho de Deus encarnado. Jesus precisou crer no testemunho de Deus, que Deus estabeleceu nas Escrituras, e descobrir que si mesmo, que ele era o Cristo. Você tem dúvida de que Jesus era Deus? Não. Você tem dúvida que ele sabia que seria enviado? Não. Mas ele também ouviu as Escrituras. Ele também ia aos cultos. Ei! Ia ao culto, lembra disso? Não. Ia à igreja presencial. Quantas vezes eu fui chato dizendo: você tem que ir para a igreja, meu irmão. Você tem que vir para a igreja, meu irmão. Porque o Messias, o dono da vida, o Senhor, o Criador de todas as coisas, ele ia para a sinagoga, e ir para a sinagoga significa dizer que ele prestava culto, ele submetia às autoridades que lhe ensinavam, tanto no culto familiar, como no culto público nas sinagogas. Ele ouviu as palavras dizendo que o jovem daria, a virgem geraria o filho, e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. É muito fácil dizer que Jesus é Emanuel. É muito fácil dizer que é Jesus, Deus conosco, a verdade ele é. Mas será que eu sou com ele? Eu, como pequeno Cristo, ele precisou ouvir. Diante das promessas que o Pai deixou registradas nas Escrituras, ele creu, para que se tornasse autor e consumador da fé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Hebreus 12, 2. Ele era o filho, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Irmãos, aonde está a sua cruz? Será que você pode parar um instante aí, verificar aí, pensar aonde está a sua cruz, onde você deixou a sua cruz? Aonde está a sua cruz? Tá a cruz não. Estava nem com ela, como é que ia suportar a sua cruz? Como é que ia negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, que olhar, fazia tempo que você deixou a cruz para trás. Tem que buscá-la, tem que voltar. Hebreus 5,8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se você já era obediente, glória a Deus. Aleluia. Mas se você estava de desobediência, tem que voltar e obedecer. Tem que aprender a obedecer. E talvez esta seja uma das piores maneiras que temos visto, ou pelo menos assustadora. É nessas horas que nós percebemos que quando nós somos frágeis, o que é a vida, né? Principalmente arrependimento, né? Que as outras coisas não serão acrescentadas aí. É só se arrepender e voltar.
laços e pestilências, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Veja como isso é muito real hoje. Veja como isso é muito 24 de março de 2020, às 17h24. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não chegarás próximo de ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Nestes versos, queridos, estão elencados alguns eventos que não atingiriam o primogênito de Deus quando fosse introduzido no mundo. As promessas de Deus elencadas neste verso são específicas para seu filho. Perceba. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele quem? O próprio Deus, onipotente. O Filho de Deus, o Filho do homem, certamente não seria pego nas armadilhas, nas palavras ditas pelos escribas, pelos fariseus, pelas raças de víboras, lembram disso? Daqueles homens ímpios, por meios de enganos. Você quer ver um exemplo? Lembra da mulher adúltera? O evento da mulher adúltera ali, foi levada a mulher adúltera pelos aqueles homens, doutores na lei, escribas dos fariseus e tudo mais, e diz, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que aquela que for pega em adultério tem que ser apedrejada. E tu, o que é que tu dizes? Entendeu aí agora? Era um laço do passarinheiro. Era uma pegadinha para nós hoje, a famosa pegadinha. Qual foi a resposta? Você quer ver outro laço do passarinheiro agora, bem mais real, no sentido de quem Satanás e o próprio Jesus, quando ele foi levado a ser tentado no deserto. E a gente sabe, nós sabemos que todas as respostas que Jesus deu ao próprio Satanás foi somente com a palavra. A preparação. Você quer ser livre do passarinho, quer se livrar do laço do passarinheiro, meu querido? Aprenda a Bíblia. Aproveite esse tempo que você está em casa, vai ler Bíblia, vai fazer reflexão. Escreve lá, tua dúvida, tá com dúvida no versículo tal, no Salmo 23, no verso 1. Manda para o pastor vai... Eu estou aqui de plantão. Garanta você que eu não vou sair de casa. Eu vou estar aqui de plantão para lhe ajudar. Usa esse tempo para fazer meditação. Eu vou fazer uns cursos online aqui. Para me ocupar. Estou aqui preparando material para estar postando aqui com vocês. Certo? Quando inquiriram o Messias que era lícito pagar o tributo a César, ou quando apresentaram uma mulher pega em adultério, em ato de adultério, traz armadilhas, não os alcançaram, armaram uma rede, uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém os mesmos caíram no meio delas. Salmo 57, 6 e 56, 5. O que é que quer dizer com isso, irmãos? O que é que quer dizer com isso? Quantas armadilhas tem colocado, Satanás tem colocado diante de ti para tu caíres?
E em quantas armadilhas você caiu? Por quê? Por causa do conhecimento. O profeta Jeremias descreve que são os passarinheiros, porque ímpios porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens, como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano, por isso se engrandecem e engrandeceram e enriqueceram. Perdão. Jeremias capítulo 5, versos 26 e 27. Perceba que o laço do passarinheiro, ele só vai prender o desinformado, o desarmado, o leigo, porque não quer o conhecimento. Chegou o momento, irmão, de tirar esse laço da sua vida e caminhar firmemente com o Senhor. Aí ele prossegue dizendo: e da peste perniciosa, o filho de Davi era livre do pecado. A peste perniciosa, visto que ele foi gerado de Deus, todos os descendentes da carne de Adão, ou seja, que entraram pela porta larga, foram contaminados pelo pecado. Outros vendidos ao pecado como escravos. Porém, Jesus, o último Adão, é a porta estreita pela qual todos os homens que querem ser livres do pecado precisam entrar. Preste bem atenção, irmão. O vírus do coronavírus, o coronavírus, o Covid-19, está por aí. Está aí na rua. A ideia é, saiu de casa, quando volta, não entra com o sapato. A roupa que foi para a rua com ela, leva direto para a máquina de lavar e lava. Vai tomar um banho. Pega a veja, água sanitária ou algo parecido que contenha cloro. E vai passar nos pneus do carro, da moto, da bicicleta. Preste bem atenção nisso. Quem tem carro, quem tem moto, na volante, no guidão. No que tem carro, na questão da marcha, do câmbio. Para descontaminar do coronavírus. Eu quero te dizer, irmão Cândido, Pai do Senhor, meu irmão. Eu quero te dizer que para você fugir da peste perniciosa, irmão, você tem que usar algo mais forte. Tipo assim, o sangue do Cordeiro. E aí sim você vai ser livre da peste perniciosa. Você tem que se submeter, irmão, tem que se submeter a ele. Não tem como ser diferente. Não tem como se livrar da peste perniciosa, irmãos, se você continuar querendo fazer o que você faz, querendo ter os seus desejos, os seus gostos. Não pode, impossível. Segundo o salmista aqui, o segundo salmo, ele te cobrirá com as suas penas, das suas asas e te confiarás. Observe que o salmista aqui, ele está dizendo, né? E o comentarista diz o seguinte: o Messias haveria de ser protegido, abrigando-se, né, em segurança na palavra de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 57, verso 1. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim,
porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Pergunto eu a você nesse momento, você já fez uma oração e recitou esse salmo? Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem essas calamidades. O tempo é de calamidade, e o tempo é de pedir misericórdia. Por quê? De sábado para domingo, eu só consegui dormir depois da alta madrugada, porque eu comecei a ver e analisar os efeitos que esse coronavírus está trazendo ao mundo. E ao mundo que eu digo, não é somente ao mundo ímpio, mas o mundo do globo terrestre. As questões econômicas, sociais, o efeito em cadeia que ela vai causar, desemprego, falência de empresas, por mais que se tente, mais vai haver, a escassez, outros vão ter dinheiro e não vão ter com o que gastar, enfim. E eu clamei por misericórdia, clamei porque aquilo muito me levou não a uma angústia desesperada, mas uma preparação para os dias mais difíceis. Então, está escondido ali, irmãos, é pedir, que Deus venha ter misericórdia, para que Ele possa estar nos cobrindo com as suas asas, com as suas penas, debaixo das suas asas, assim como a galinha vai aninhar uns pintinhos. Quem é aí mais de sítio e que tem região onde tem aquela árvore carcará, que tem gavião, o que acontece? Quem cria galinha já viu muito isso. O carcará, o gavião, ele dá aquele canto dele, aquele assovio, sei lá, distante. E a galinha que está com a ninhada nova de pintinho, a primeira coisa que ela faz, ela não pestaneja. Ela já chama seus pintinhos e ela abraça-os ali, para que eles possam ficar todos protegidos. É essa mesma expressão aqui que nós encontramos quando o salmista ele diz que te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. E sua verdade será o teu escudo e broquel. Em todos os ataques dos adversários, a palavra de Deus, que é a verdade, havia de ser a defesa de Cristo. Diante dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, Jesus citou as Escrituras. Ouviste dizer que Moisés, eu porém vos digo, Quando da tentação pelo diabo no deserto, Cristo utilizou as Escrituras, está escrito. É a defesa. Agora, o que tem de crente ultimamente, nos últimos anos, se utilizando para a vossa defesa, o dinheiro, o conhecimento intelecto, conhecimento na redondeza, na sociedade. Não é porque eu falei com fulano, eu falei com ciclano, eu pensei de um jeito e fui fazer desse jeito, Eu precisei, e o negócio era 1.000, e eu fui lá e paguei. Era 100, eu fui lá e paguei. Eu cheguei e deu um agradozinho lá e ele liberou. O que tem de crente em casa lotérica, não pagando água, energia, duplicata, boleto bancário, nada, mas com um papelzinho do lote fácil. Eu vi. Fazendo a fezinha, né, pastor? Disse, fazendo a fezinha, mano. Continuando essa tua fé. Ainda tem um descaramento de olhar para mim e e dizer isso. Bom, sua verdade será teu escudo e broquel.
é um escudo intransponível, mas é a palavra de Deus, a sua verdade. A verdade é a palavra de Deus. Mas pela falta do conhecimento da verdade, ele tem que se apegar com aquilo que ele tem. Em outras palavras, você vai lutar com as armas que você tem. Amém? Não terá medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Perceba isso aí. O terror da noite, a seta lançada durante a noite, e a peste que se move na escuridão, e a mortandade que acomete ao meio-dia, não deveria e não amedrontou o Messias. Estes versos possuem alguns enigmas, como noite, escuridão, mortandade, né? E quando um homem anda segundo a palavra de Deus, ele anda na luz, pois a palavra de Deus é lâmpada para os pés, e luz para o caminho. A escuridão refere-se à ausência da palavra, da verdade. Isaías 9:2. Agora perceba o seguinte: quantos têm deixado ou que têm andado em desespero porque não têm andado na luz, porque não tem a palavra. Diz a palavra de engano que fazem com que ele permaneça na morte. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Querido, coração duro não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser a morte. Eu só levo a um lugar, a morte. Jesus despojou-se da sua glória e majestade e em tudo se tornou semelhante aos seus irmãos. Hebreus 2:17, perdão. Porém, o medo que os homens tinham da morte e do pecado não o acometeu, visto que ele nunca esteve sujeito à escuridão do pecado e não se deixou levar pela doutrina do engano. O que tem de crente aí, irmão, morrendo de medo de morrer? Eu fico espantado, porque não deveria ser assim. A dureza do coração leva o homem, muitas vezes, ao impedimento das bênçãos de Deus na sua vida. Veja só, querido. Jesus despojou-se, já li, né? A palavra dos escribas e fariseus constitui-se um laço de armadilha, pois tinha o objetivo de desviar. O laço do passarinheiro são palavras cheias de engano e malícia que fazem o homem desviar-se do mandamento de Deus. Também os que buscam a minha palavra, a minha vida, me amam. Também os que buscam a minha vida me armam laços. E os que procuram o meu mal falam coisas que danificam a imagem astúcia de todo dia. Salmo 38:12. Firmam-se ao mau intento. Falam de armas, laços secretamente. E dizem: quem os verá? Salmo 64:5, Provérbios 13:14. Desde o Éden, a peste perniciosa assola a humanidade, pois um pouco de todos pecou, né? Pois um pecou e todos pecaram. Um morreu e todos morreram, e passaram a falar segundo os seus corações mentirosos. A peste perniciosa não
a peste negra que dizimou a Europa, nem tampouco de agentes químicos ou de armas biológicas, por incrível que pareça. Essa peste perniciosa, ela se refere única e exclusivamente à palavra de Deus, à falta de conhecê-la ou à falta de praticá-la. Os filhos do povo de Messias armaram diversas armadilhas com o fim de pegar o Cristo em alguma contradição, porém somente eles permaneceram passados. Por isso, também as Escrituras se contêm: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rochedo e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Preste bem atenção que muitas vezes a palavra de Deus é repudiada por você, é repudiada muitas vezes por mim, é repudiada por muitos. Mas aqui ele está dizendo, aquele que foi colocado a pedra de esquina eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido, ou seja, quem recebe, quem aceita, quem absorve, quem cumpre, nunca vai ser confundido, a peste perniciosa nunca vai alcançar. E assim para vós que credes é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram, ou seja, a palavra ela é recebida, mas não aceitada, e ali ela é reprovada. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rochedo de escândalo para os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. É muito claro isso aqui, eu não preciso comentar sobre isso. Eu não preciso comentar. Deixa eu avançar aqui um pouco. Mil à tua direita e 10.000 à tua esquerda. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará próximo a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Veja só. Versos 7 e 8. Para evitar a queda de muitos, o precursor, no caso o Messias, foi enviado para que fosse encarregado, arrancar os tropeços do caminho do povo para que não rejeitassem ao Senhor. O que acontece? E disse-ar: aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai o tropeço do caminho do meu povo. Isaías 57:15. Há muito o profeta Isaías predisse que os moradores das duas casas de Israel haveriam de tropeçar por escandalizar-se do Cristo. Então ele vos será por santuário, mas servirá por pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas de Israel por armadilhas e laços aos moradores de Jerusalém. Isaías, capítulo 8, verso 14. A queda de milhares estava prevista, pois tropeçariam na pedra de esquina, em uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles, porque a soberba, o tapar os ouvidos, o endurecimento do coração, não ia permitir que eles mudassem. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Preste bem atenção que
Jesus faz-nos a ressalva acerca de atentarmos para isso. Né? Jesus não veio para condenar, antes para salvar. Portanto, ele não emitia juízo acerca das pessoas. Eu costumo dizer que Deus não manda ninguém ao inferno. As pessoas que mesmo se dirigem até Ele e de lá vão, para lá vão, com as suas escolhas. Né? Deus é o meu refúgio, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Todas as promessas seriam levadas a efeito porque o Messias fez do Altíssimo seu lugar e refúgio. Este verso remete ao pensamento do versículo 1. O Verbo habitava o lugar oculto do Altíssimo, porém, após ser introduzido no mundo como primogênito de Deus, o Verbo encarnado passou a descansar na sombra do Onipotente. Aquele que fez a habitação refugiou-se no Altíssimo. É quem reside no esconderijo do Altíssimo, quem faz a sua morada no Altíssimo. O único que fez a sua morada no Altíssimo foi o descendente prometido de Davi, o Senhor que o salmista viu a mão direita de Deus. Amém? Irmãos, eu vou terminar aqui, porque logo mais nós teremos uma nova live, às 20 horas, tá certo? Então eu vou esperar lá, vamos nos preparar aqui novamente e logo mais nós estaremos com mais um estudo, né? Mais tarde nós vamos estar falando sobre a nossa esperança está no Senhor, tá certo? Então, esteja às 20 horas aí conectado, a gente vai entrar aí uns 5 minutos antes e ajustar aqui e esperar os irmãos chegar. Eu gostaria de fazer uma oração com você nessa hora. Eu lhe agradeço, tá bom? Aos que estiveram aqui, os que ainda estão, nós vamos fazer uma oração por esse momento, em nome de Jesus. Santo Deus, maravilhoso Pai, em cuja presença nós não conseguimos sair, Deus, porque para onde iremos nós e fugir da Tua presença? Mas nesse momento, Senhor Deus, de tanta incerteza, hoje mais do que nunca, Pai. Nesse momento de isolamento social, que o mundo, as autoridades têm colocado para nós e estarmos em casa, sem ter a liberdade de ir, nem a liberdade de vir. Nesta hora, Pai, cobre-nos com a Tua presença. Nós queremos estar, Senhor Deus, descansando à sombra do Onipotente, Pai. Nós queremos estar descansados debaixo de Ti, das Tuas asas, para que nós venhamos estar seguros. Pai Santo querido, nos protege, nos guarda. Não deixe, Senhor Deus, que mal algum venha chegar à nossa tenda. Eu não digo só apenas o coronavírus, Pai. Eu não digo apenas desse vírus que tem causado pânico na vida de muitos, mas que todo mal que esteja sendo preparado para a Tua igreja, para Teus servos. Senhor Deus, Tua palavra diz que nós não deveremos temer mal nenhum, porque sabemos que Tu estás conosco. E guarda-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, protegendo a Tua igreja, para a glória do Teu nome. Abençoa meus irmãos, aonde estiverem, Senhor Deus, esse vídeo chegar, meu Pai, essa transmissão alcançar, meu Pai eterno, em nome de Jesus. Guardas e nos protege, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus esteja abençoando você. 8 horas, logo mais, daqui vai jantar aí, se organiza, e aí a gente vai ficar aqui logo mais, a partir das 8 horas, novamente, tá certo? Então, Deus abençoe a todos, um grande abraço, certo? Igreja Betel Guarabira, né?
Assim como o Vanúbia postou aí, como nos comentários, também estou com saudade, tá certo? De todos vocês. E logo, esperamos que logo em breve estaremos juntos presencialmente, tá bom? A todos que estão, um abraço e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.